Bem, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez nessa nova jornada nossa, nessas lições que falam sobre esperança em tempo de quarentena. E a lição de hoje é muito especial, porque ela foi escrita pelo pastor Dario Francisco de Oliveira, irmão da nossa irmã Celina, da nossa querida irmã Celina. E ele traz para nós uma lição sobre a adversidade traz maturidade. A lição é baseada, o texto bíblico sobre o qual ele se baseia, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18, os quais dizem o seguinte: por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. O pastor Dario começa falando sobre que a esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas mais difíceis circunstâncias, a convicção inabalável do cuidado do Senhor em todo o tempo nos renova as forças para não desanimarmos no meio da caminhada. E ele prossegue adiante, dizendo o seguinte: a adversidade tem o poder de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus e o nível da nossa confiança em sua palavra. Desanimar não é uma possibilidade para um discípulo verdadeiro, porque, segundo o apóstolo Paulo, mesmo que externamente estejamos destruídos, não há nada que possa abalar as convicções que foram plantadas em nosso homem interior, pelo poder do evangelho que recebemos. Pois bem, é verdade, passamos os momentos de adversidades, passamos momentos difíceis, momentos de quarentena, momentos muitas vezes de receio. E como nos comportarmos com esperança, como nos comportarmos realmente como a igreja que faz diferença nesse contexto. O pastor Dario começa falando sobre que a adversidade é inevitável. Meus queridos irmãos, em momento algum da palavra de Deus, nos foi dito que a vida seria um mar de rosas, que nós não enfrentaríamos dificuldades. Não, pelo contrário. Jesus chega a dizer: no mundo tereis aflições. Mas essas adversidades que muitas vezes nos atingem, elas não devem ser causa para nós de desespero. Elas não podem ser causa de uma paralisia, mas de nos apegarmos mais ao nosso Deus, de entendermos que Deus está presente. Elas são inevitáveis, elas acontecerão, todos nós as enfrentaremos, mas a diferença é como nós as enfrentaremos. Em segundo lugar, ele fala sobre que a adversidade tem diversas fontes. As adversidades muitas vezes surgem de nós mesmos, de nossas decisões, de nossa conduta, de erros cometidos, de escolhas que muitas vezes não foram bem-sucedidas. As adversidades podem surgir a partir de outras pessoas, que muitas vezes, pelos seus atos, pela sua maneira de agir, pelas suas ações, muitas vezes desastradas, muitas vezes mal intencionadas, acabam nos colocando em situações difíceis. A adversidade, muitas vezes, é causada pelo nosso inimigo, pelo próprio Satanás, na investida dele contra a sua igreja, na investida dele contra nossas vidas. Mas o autor chega a dizer: as adversidades podem surgir até por ação divina, para que seus propósitos eternos sejam cumpridos em determinadas situações. Deus intervém na história criando circunstâncias específicas para a realização de seus planos. Foi assim que ele enviou a tempestade para que atingisse o barco onde estava o profeta Jonas. Enviou um terremoto para a conversão do carcereiro, provocou cegueira na conversão de Paulo e permitiu perseguição para que o evangelho saísse de Jerusalém e se espalhasse pelo mundo. Mas ele prossegue dizendo que a adversidade é pedagógica
E ele começa, então, tratando desse tema da seguinte forma: na adversidade, aprendemos que somos pó. Muitas vezes acabamos nos conformando com uma vida estável, confortável, e muitas vezes perdemos a noção da grandeza de Deus e muitas vezes das nossas fragilidades. Tal como aquele homem que em determinado momento da vida teve êxito, conseguiu alcançar alguma coisa e disse: alma, hoje tu está tranquila, tem bens em depósito, pode aproveitar. Pois bem, a adversidade é sempre um alerta, uma bandeira vermelha, mostrando para nós mesmos o quanto frágeis nós somos. Seja no caso de uma enfermidade, um revés econômico, como diz o próprio Salmo, em Provérbios, em algum momento o dia parece que está tão bom. Há caminhos que parecem ser tranquilos, mas o seu fim são caminhos de morte. Dias que, em Teresópolis nós conhecemos bem isso, amanhecem lindos, mas terminam às vezes em tempestades e em fúria. Nós não sabemos as coisas, mas devemos entender que a adversidade nos ensina o nosso real tamanho diante da grandeza de Deus. A adversidade, aprendemos que o mal é uma realidade. Não podemos negar. Como nós já dissemos, ela é inevitável. Existem coisas que jamais irão mudar. E a realidade do pecado, a realidade das lutas fazem parte disso. Mas na adversidade, ao aprendermos que nós somos pó e aprendermos que o mal é uma realidade, nós aprendemos a confiar em Deus. A única forma que nós temos de nos comportar diante da adversidade é nos apegarmos a Deus. Muitas vezes nós somos tentados, pelo contrário, a nos afastar, a negar, a fugir. Talvez alguns irmãos estejam tão cansados. A dificuldade muitas vezes de ler a Bíblia, a dificuldade de orar. Afinal de contas, tem orado, mas parece que a resposta não vem. Mas é nesses momentos onde nós precisamos nos achegar a Deus confiantes que Ele está onde sempre esteve, ao nosso lado, com amor e com carinho. É aquele pastor que nos busca, é aquele pastor que cuida de nós. Por fim, a adversidade nos faz crescer. Sim, se pelo fogo passar, assim como o ouro serei. Pois bem, a adversidade, as provas, aquelas lições que muitas vezes nós tiramos de momentos tão difíceis, servem para aperfeiçoar o nosso caráter, devem servir. Alguém já disse, a experiência não é o que a vida faz de você, mas o que você faz do que a vida fez de você. Muitas vezes nós passamos por dificuldades e elas não tiramos dela lição nenhuma. Mas o que o autor nos propõe é que na adversidade nós aprendamos a crescer, a nos relacionar mais profundamente com Deus, a entender melhor o próximo, a conhecer também as suas dores, a ter simpatia e empatia, em olhar para o outro e entender pela fraqueza que nós sentimos em nós mesmos aquilo que pode estar acontecendo na vida dele. Tudo isso nos transforma mais humanos, mas também mais de acordo com a imagem que Deus imprimiu em nós. E o pastor termina dizendo: na minha infância eu não tinha paciência para ler todo o enredo das histórias em quadrinhos. E quando a situação ficava muito difícil, eu virava algumas páginas e, por curiosidade, lia a última página, antecipando assim o final da história. Creio que é por conhecer essa nossa inquietação que Deus providenciou para nós a antecipação do final da história. E esse é que Jesus venceu e nos convida a ser vitoriosos com eles. As adversidades existem, os desafios existem. Eu encerro com uma carta de um pastor anônimo lá na região de Wuhan, na China, onde tudo isso começou. E há um texto que diz o seguinte: apesar dos filhos de Deus enfrentarem sofrimentos aqui na terra, todos que professam a fé em Cristo compartilham a promessa celestial de um dia serem livres da doença e do sofrimento. Numa carta aberta em que pede oração de cristãos de todo o mundo,
um pastor anônimo de Wuhan afirma que a paz de Cristo não consiste em nos tirar do desastre e da morte, mas em ter paz diante do desastre e da morte, pois Cristo já venceu essas coisas. Estas palavras expressam a realidade do sofrimento, mas reconhecem que a palavra final não pertence à morte ou ao sofrimento, mas ao Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida.